Flávio Bolsonaro teve um segundo encontro com o Vorcaro, revela colunista do Globo. Por isso que a gente está dizendo, não é replay, não é o mesmo avião batendo na mesma torre. É um segundo avião, mas no caso é o mesmo Flávio Bolsonaro que teve um segundo encontro com o Daniel Vorcaro. Revelação de Lauro Jardim no jornal O Globo. Bruno Concílio traz mais detalhes sobre isso. O material também está no nosso site. Bruno, por favor. Rodrigo, como já é de costume da família Bolsonaro, parece que o Flávio não está contando toda a verdade sobre o caso Master. Segundo a apuração do jornalista Lauro Jardim, os dois tiveram mais um encontro a sós, agora em uma mansão alugada pelo banqueiro em Brasília. Até então, apenas a reunião do fim de novembro de 2025 era conhecida. Aquela que, segundo a versão do Flávio, ele foi à residência de Vorcaro dar um ponto final na relação entre os dois, tipo término de namoro mesmo, Rodrigo. Mas enfim, vale lembrar também que na época o Filho 01 pediu 134 milhões de reais para viabilizar o filme Dark Horse sobre a vida do pai dele, o Jair Bolsonaro. Por fim, a apuração não dá mais detalhes sobre esse outro encontro escondido de Flávio e Vorcaro. Mas o que a gente sabe é que esse imóvel citado, a mansão em Brasília, teria sido usado para receber vários convidados dos três poderes, Rodrigo. É importante deixar claro que o primeiro encontro, que já era conhecido, aconteceu em São Paulo, né? Então, já se sabia que o Flávio Bolsonaro, portanto, mentiu várias vezes, né? Primeiro ele disse que não, que o Vorcaro não tinha pago o filme, depois nunca me encontrei com ele, e aí vem a informação de que ele não só se encontrou, como pegou um avião em Brasília, pago pelo Senado Federal para se encontrar com o Vorcaro em São Paulo, quando o Vorcaro já estava preso em prisão domiciliar. Então, um encontro conhecido era em São Paulo. Agora, o segundo encontro que teria acontecido em Brasília, a gente não sabe exatamente a circunstância, por que eles tiveram esse outro encontro. Será que ele vai dizer que ali ele também estava terminando o namoro político-financeiro com o Vorcaro? Precisou de 2 encontros? Era uma longa DR, então? Ou esse outro encontro era quando eles ainda estavam vivendo o romance político-financeiro e criminoso? No caso do Vorcaro, já confirmado que é criminoso. No caso do Flávio, não sabemos. Mas há indícios de que pode haver crime também. Bom, inicialmente Flávio Bolsonaro negou que Vorcaro tivesse injetado dinheiro na produção, né, de Dark Horse, mas depois da reportagem do Intercept, com áudios e tudo, você lembra, até o repórter pergunta para ele por que o Vorcaro pagou o filme do seu pai, e o cara de pau do Flávio Bolsonaro fala assim, você é militante, não é jornalista, de onde você tirou isso? E depois se comprova tudo. E até agora não trouxe detalhes, né? Cadê o contrato, Flávio Bolsonaro? O deputado Mário Frias, produtor do filme, também negou a princípio a participação e depois teve que reconhecer injeção de dinheiro de Vorcaro no filme Dark Horse. Até agora, Mário Frias também não apresentou prestação de contas do filme, ao contrário do que havia prometido. Tanto Mário Frias quanto Flávio Bolsonaro estão no esquema rocambole, enrolar. Vão enrolando. É o candidato rocambole Flávio Bolsonaro, mas será que vai chegar uma hora que a Polícia Federal vai bater na casa dele? Por que bateu no Jacques Wagner e não vai bater na casa do Flávio Bolsonaro? É grave, né? Inclusive, falando em Flávio Bolsonaro, ele não tem tempo, né, de procurar na gaveta o contrato que ele deveria ter com o Vorcaro, mas ele tem tempo de pegar o avião e ir para os Estados Unidos nesta quarta-feira assistir jogo da Copa do Mundo. Olha só, hein? De última hora pintou um ingresso aí para o Flávio. Quem é que está pagando? A revista Fórum trouxe essa apuração aqui, ó. Um amigo dele é que teria dado o ingresso. A questão é, quem é esse amigo? Parece aqueles presentes do Vorcaro para o Ciro Nogueira. Não estou dizendo que seja, porque o Vorcaro agora acho que não tem tempo, né, de dentro da cadeia cavar ingresso para o Flávio Bolsonaro ir assistir jogo da Copa do Mundo. Mas o levantamento feito aqui pela Fórum, pelo jornalista Luiz Carlos Azenha, repórter, indica que os ingressos assim mais exclusivos, mais caros para essa partida Brasil e Escócia, chegam a custar, você está sentado aí? $35 mil cada um, o equivalente a 180 mil reais. Bom, o Flávio pode dizer, não chega a tanto, é só 100 mil reais, é bem menos. É só 80 mil reais. Mas quem é que está pagando, Flávio? Salário de senador chega para tanto? É uma pergunta que fica. No meio da campanha eleitoral, ele vai para a Copa do Mundo. Ser também uma tabelinha com o Neymar, né? Aproveitando que o Lula tirou um sarro do Neymar,
o Flávio vai vestir a camisa, quem sabe o Neymar até fica no banco e entra um pouquinho contra a Escócia, e aí o Flávio Bolsonaro tenta colar a imagem dele nesse retorno do Neymar. Será que foi o pai do Neymar que mandou o ingresso? Vamos aguardar. A princípio não há crime nenhum, claro, em ir para os Estados Unidos assistir um jogo da Copa do Mundo. Mas quem é que está pagando? Porque baratos esses ingressos não são. Bom, falando no caso Dark Horse, a pergunta que eu fiz agora há pouco e vou repetir. Cadê mandado de busca e apreensão na mansão do Flávio Bolsonaro e do Mário Frias? A representação que pede apuração sobre possíveis irregularidades relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse completa um mês guardada na gaveta da Procuradoria-Geral da República. O pedido de providências chegou à PGR em 26 de maio, porque o deputado Lindbergh Farias pediu apuração. Aí o ministro Alexandre de Moraes falou: intime-se e veja o que a Procuradoria-Geral da República tem a dizer sobre isso. Segundo a apuração do repórter Kleber Lourenço, que está aqui na tela, ó. Não o Kleber Lourenço, esse aqui não é o Kleber, esse aqui é o ator que faz o Jair Bolsonaro. O Kleber Lourenço é o nosso jornalista, né? O Kleber Lourenço apurou que a PGR não tem previsão para se manifestar sobre essa representação do Lindbergh Farias, que pede o seguinte: vamos fazer busca e apreensão, vamos investigar o Flávio Bolsonaro sobre esse caso? Segundo a apuração do Kleber Lourenço, o ministro André Mendonça aguarda uma posição da PF e da PGR antes de fazer o caso avançar. Então ele foi ligeirinho em relação ao Jacques Wagner. Mas André Mendonça está dando uma dormida, está assim sonolento, e a Polícia Federal e a PGR parece que também, para mandar investigar Flávio Bolsonaro, porque tem que saber. O dinheiro chegou nos Estados Unidos, passou pelo fundo lá do Texas. Quem é que administrou esse fundo? Que filme é esse que custa tão caro? Onde foi parar esse dinheiro? Precisa investigar. Bom, depois de ter a segunda proposta de delação negada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, Daniel Vorcaro pode receber mais uma má notícia nos próximos dias. Nos próximos meses, na verdade, né? Nós estamos em junho, a notícia ruim para ele vai chegar em agosto, daqui a 2 meses. O ministro Gilmar Mendes vai deixar a presidência da segunda turma do STF, que é o colegiado responsável por analisar o caso Master. Aí você pergunta, mas não é o André Mendonça? Sim, o André Mendonça é o relator, mas o Gilmar Mendes é o presidente. Presidente tem um poder, ele que determina a pauta, né? Presidente e relator se dividem ali. Pelo critério de rodízio na corte, o comando da segunda turma deve sair do Gilmar Mendes e chegar nas mãos do Luiz Fux, que será responsável por definir a pauta de julgamentos do colegiado, inclusive o caso Master. Olha o Fux aí. Virou amigão do Bolsonaro, no julgamento e na condenação do Bolsonaro foi voto vencido, tentou livrar o Jair e outros militares golpistas da cadeia, e agora está ali alinhadíssimo com o André Mendonça na segunda turma. Ele tem acompanhado os entendimentos de Mendonça no caso Master, se converteu num aliado de André Mendonça. Nos bastidores do STF, a mudança é vista como favorável ao ministro André Mendonça, que está aí na tela. Foi nomeado, você lembra, pelo Jair Bolsonaro. Nos últimos meses até tem dado, assim, algumas sinalizações de que não vai proteger os bolsonaristas totalmente. Mas nesse caso do Master, ele deixa andar, mas também segura na hora importante para valer. Até agora não expôs para valer Flávio Bolsonaro na história. E ao contrário de Fux, Gilmar Mendes tem sido crítico da atuação de André Mendonça. Saindo Gilmar Mendes, fica uma tabelinha, um jogo fechado ali. André Mendonça, relator, Luiz Fux, presidente da segunda turma, o caso Master na mão dos aliados do bolsonarismo, o que é extremamente preocupante. Assim, na reta final da eleição passada da Copa do Mundo, é isso que vai dominar o noticiário, além da própria campanha eleitoral. É mais um cenário para a gente prestar atenção. Segunda turma do STF na mão de André Mendonça e Luiz Fux. TSE nas mãos de Cássio Nunes Marques, também bolsonarista. Então tem muitos fatores aí favoráveis ao bolsonarismo. Apesar disso tudo, Flávio Bolsonaro está caindo nas pesquisas. Esse fim de semana saiu mais uma pesquisa, Datafolha, mostrando que o Lula abriu mais um pouquinho a vantagem no primeiro turno, 10 pontos de vantagem no Datafolha. O Flávio está fazendo de tudo para recuperar esses pontos que ele perdeu nas pesquisas por causa do caso Dark Horse. Só que o irmão dele, o 03, não ajuda muito, né? O Eduardo Bolsonaro está fazendo de tudo para atrapalhar a campanha do irmão. Não satisfeito com a condenação no STF, você sabe, ele foi condenado a 4 anos de prisão, Eduardo, né? Gerando mais um fato negativo para o Flávio. Além disso, acabou
influenciando no tarifaço do Trump contra o Brasil. Isso deu mais discurso para o Lula de que a família Bolsonaro está mais preocupada com os Estados Unidos do que com o Brasil. Mas não satisfeito com tudo isso, o Eduardo Bolsonaro resolveu dobrar a aposta. Bruno Consilho, conta pra gente, o Eduardo Bolsonaro está a caminho de uma outra cidade lá nos Estados Unidos. O que ele vai aprontar dessa vez, Bruno? Rodrigo, segundo a apuração do jornalista Igor Gadelha, o Eduardo Bolsonaro vai desembarcar hoje em Washington, D.C., para uma série de agendas com integrantes do governo Trump e parlamentares do Partido Republicano. E se ainda não ficou claro o suficiente, o objetivo do Eduardo ele é bem claro, na real. Fazer lobby nos Estados Unidos para tentar reverter a sua condenação no STF. Agora, como ele vai fazer isso? É simples, ele vai ficar pedindo na porta da Casa Branca pela volta da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vai dizer ainda que o filho 03 de Jair não vai viajar para Washington sozinho. O Eduardo vai estar acompanhado do youtuber Paulo Figueiredo, que é o braço direito do bolsonarista na ofensiva contra o STF, Rodrigo. Ô Bruno, e ele se acha demais, né? Eu estava vendo agora há pouco uma postagem do Eduardo Bolsonaro, dizendo, ele coloca assim uma notícia, justamente essa notícia que a gente acabou de trazer. Eduardo Bolsonaro vai a Washington fazer lobby na Casa Branca, e ele diz assim, olha, agora eu e o Paulo Figueiredo somos respeitados pelos adversários. Antes diziam que eu era apenas um chapeiro de hambúrguer aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Agora estão até com medo do que eu possa aprontar na Casa Branca. Sim e não, né, Eduardo Bolsonaro? Eu acho que uma turma do bolsonarismo, em vez do governo Lula, do PT, entende que você tem uma entrada realmente na Casa Branca. Mas cada vez que você toma uma atitude dessa, acaba ajudando o Lula. Você até se fortalece junto aos bolsonaristas. Mas não fala muito para fora, ao contrário, ajuda o Lula, mostra que vocês são radicalizados, que vocês são extremistas. Então, de fato, fique com o orgulho de bater na Casa Branca e ser recebido pelo Trump, porque isso tem mais atrapalhado o seu irmão Flávio do que ajudado, né?